bem-vindos, bem-vindas. Está no ar mais um painel regional, o espaço para discutir temas que impactam a nossa região e o futuro da nossa cidade. No programa de hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade, a palavra que está cada vez mais presente no nosso dia a dia, mas que ainda precisa sair do discurso para a prática. E para falar sobre esse assunto, nós falamos com Ivo Neves, o empresário que sabe bastante do assunto. Ivo, bem-vindo. Prazer, Noêmia, prazer estar aqui com você no canal, aqui no painel regional, poder falar desse tema tão importante, que está na nossa vida, está na vida das empresas, está na vida do governo, poder convidar todo mundo nessa jornada. E como você disse, né, está na vida de todo mundo, mas às vezes as pessoas não entendem quando se fala do termo sustentabilidade, a pessoa não sabe que está tão intrínseca na vida dela. Explica para a nossa audiência o que é a sustentabilidade. Noêmia, sustentabilidade é a busca de um equilíbrio, né, na nossa convivência, na nossa estrutura de vida, onde a gente olha para as questões ambientais, as questões sociais e as questões de governança. Esse é um entendimento que vem sendo falado já há muitos anos, desde a década de 70. Ele não é tão recente. Aqui, obviamente, os impactos da não escolha ou do não trabalho dentro desse tema vem gerando impactos na nossa sociedade e em vários outros temas. Então é muito importante saber que todo mundo está dentro dessa estrutura e compõe o apoio ao equilíbrio, né? Porque o que a gente busca em sustentabilidade é o equilíbrio. E como que o equilíbrio, né, quando a gente fala em sustentabilidade, entra aí também toda a questão de mudanças climáticas, tá dentro desse assunto, né? Como que isso tem sido aplicado aqui na nossa região? Vamos trazer aqui um pouco do macro aqui para a nossa região, para a gente conseguir entender como que a sustentabilidade tem sido aplicada. Tem sido aplicada? Tem. Muitas prefeituras aqui da nossa região têm programas ambientais, sociais e de gerenciamento, né, de gestão, para que esses programas se perpetuem. Então existem muitas práticas, gestão de resíduo, gestão das águas, gestão de mananciais, né, ou de áreas de reflorestamento ou de preservação florestal. Além disso, muitos programas sociais. Então hoje nossas prefeituras já estão se preocupando com isso muito mais do que era no passado, falando isso de um aspecto mais da sociedade aqui, próximo aqui da nossa região de Campinas e região. E as pessoas que também trabalham nessa região, muitas empresas dessa localidade também já estão fazendo muito já pela sustentabilidade. É claro que há sempre possibilidade de fazer mais, né? E são muitos temas que podem ser trabalhados, mas o importante é que, eu digo, não só a iniciativa pública e a privada escolham bons programas, aqueles que têm mais impacto agora e que possam favorecer toda a nossa comunidade aqui da região. Mas temos muitos exemplos, tem muitas iniciativas, né? Então, e que a comunidade é convidada a participar. E por falar nisso, né, do público e do privado, a sustentabilidade ela também passa pela vida das pessoas de uma forma que as pessoas não percebem, mas está envolvido não jogar lixo na rua, né, ter um lugar adequado para o lixo, fazer a reciclagem também faz parte, né? Tem todas as pequenas ações que as pessoas fazem no dia a dia, ou que elas poderiam fazer, que também impacta nisso, né? Sim. Noêmia, tem um ponto assim que cada cidadão tem uma participação fundamental nesse processo. Isso não é uma responsabilidade do governo ou das empresas. É uma responsabilidade de todos nós que convivemos aqui e devemos buscar essa harmonia, esse equilíbrio. Vou dar alguns exemplos. Então, você comentou das práticas de resíduo, onde você está gerando muito resíduo na sua casa. E você ter uma prática de separação, pensar que esse resíduo vai para algum lugar. Hoje, uma média de 15% só do resíduo que nós geramos é reciclado. Você imagina que todo o resto, os outros 85% vão para um aterro sanitário, que vai ficar se acumulando ali, grandes aterros, que é o que tem aqui na região, muitos aterros sanitários, e isso um dia, aquele espaço acaba, precisa ir para um outro espaço. Então imagina quando um cidadão separa o lixo, ele favorece, ele estimula que aquele resíduo possa ser reciclado. Então menos resíduo vai para o aterro sanitário. Falando no aspecto social também, a gente falar de diversidade, respeito ao idoso, é você olhar para um PCD e também trabalhar com harmonia e conexão com este público, portadores de deficiência. Imagina que a parte social também, cuidando da saúde, cuidando das pessoas, isso
o pilar social, ele é muito importante nesse processo e a gente também participa disso. E do lado de governança, quando a gente fala da comunidade, da sociedade como um todo, responsabilidade, ética, fazer, né, respeitar a questão dos impostos, não sonegar, uma conduta ética aqui, a parte também da própria gestão financeira, que também cabe para cada um de nós, né? Pensar que todas essas ações que eu comentei fazem parte do grande conceito de sustentabilidade, porque sustentabilidade é se sustentar, sustentar a sociedade, sustentar uma família, sustentar a nossa comunidade em equilíbrio. Então você imagina que eu falei poucos e rápidos exemplos aqui que estão nessa nossa estrutura, né? Você também falou da parte energética. A gente pode, quem tem condição, porque isso é um projeto, existe um investimento, fazer, né, uma fotovoltaica, uma célula fotovoltaica em casa. Essa geração, que chama de geração distribuída, né, de energia, que está ali no cidadão gerando, ele volta essa energia para o sistema e ele é abatido depois no desconto na sua conta. Você fazendo isso gera menos demanda energética para outros grandes parques fotovoltaicos no Brasil. Mas pensar que essa é uma ação que tem investimento. Então a família vai ter que investir nisso, mas tem um retorno com o tempo, isso se paga. Mas o importante é pensar que nossas atitudes refletem para todos. Então uma simples distribuição de resíduo na sua residência, isso impacta de uma forma significativa a vida de muitas pessoas. Porque eu digo, o ponto principal é que cada um fazendo a sua parte, imagina a quantidade de resíduo que é deixada de colocar em aterro sanitário. Então, todos nós temos uma participação nessa jornada. Que seriam como pequenos organismos, né? Cada cidade, cada casa é uma pequena engrenagenzinha ali, né? Que juntando tudo a gente consegue fazer as coisas caminharem, consegue proteger o planeta, né? Aquele discurso de proteger o planeta não está muito longe da gente, não. São ações que a gente tem que ter no dia a dia, né? Você estava falando da questão energética. Às vezes a pessoa realmente não tem essa condição de fazer um investimento maior, mas ela pode economizar a água, ela pode economizar na energia, na construção, né? As construções também podem ser mais sustentáveis, com mais área para a luz do sol entrar. Exatamente. Então você também não precisa ter a luz ali acesa o tempo todo, né? Sim. Tudo são pequenos detalhes que vão fazer a diferença. O uso de materiais, né, que sejam menos impactantes ao meio ambiente. Isso tudo, né, você vê que interessante. Você abriu a nossa vida quando você vai construir uma casa, por exemplo, né? Então, o desperdício, né, de uma construção é uma coisa absurda. Então, se você consegue controlar esse aspecto ali no seu dia a dia, entendendo que você é responsável por aquilo, você é o proprietário da obra, você é o proprietário daquele empreendimento, e você cuidar com aquelas pessoas que estão ali, que em algum momento eles não foram informados. Então você fala, olha, vamos separar a madeira aqui, porque eu vou destinar a madeira para um local correto. Vamos separar aqui o concreto, o resíduo de concreto, para a gente colocar numa caçamba, sabendo para onde vai a caçamba. Eu não vou jogar essa caçamba em qualquer local. E isso existe ainda aqui na nossa região. Tem pessoas que, de forma irresponsável, pegam uma caçamba dessa e jogam em áreas que não são apropriadas. E isso gera desequilíbrio ambiental, você vai ter área de resíduo não permitida, isso é crime ambiental. Então a gente tem que cuidar desse aspecto. Agora, e aí eu vou usar esse mesmo exemplo para falar das pessoas. Imagina aquele pedreiro que está trabalhando na sua residência. Você cuidar da segurança dele, entregar um capacete, se preocupar se ele está com uma bota de segurança. Eu estou cuidando daquela pessoa, uma boa alimentação, um bom local para ele se alimentar. Você vê que isso, sustentabilidade, ele é um aspecto amplo de respeito às pessoas, ao equilíbrio. Eu vou remunerá-lo de forma adequada ou remunerá-la, né, uma mulher, de forma adequada, sem preconceito, porque na construção civil temos muitas mulheres. Então você ter a possibilidade de respeitar, de trabalhar nesse equilíbrio. Isso, você vê, com o exemplo de uma construção de uma casa, a gente falou de resíduo, falou de consumo de energia, uso de água, respeito às pessoas. Você vai fazer uma boa administração de obra para que o dinheiro não acabe e você depois tenha problema com aquele empreendimento que ficou ali parado. Isso tudo, perceba, é sustentar uma ideia, sustentar um projeto. E sustentabilidade é isso, né? Não é um aspecto que está longe da nossa vida, né? Você deu um exemplo muito interessante.
das boas práticas, né, que deveriam fazer parte da vida de qualquer pessoa desde sempre, né? Exatamente. Desde ali, quando você começa a educar o seu filho, a sua criança que tem em casa, essas boas práticas já devem ser inseridas, né? Porque fica mais fácil. E essas boas práticas que acontecem, que deveriam ser normal e que ainda é difícil, como que a gente coloca a sustentabilidade em prática aqui? A gente já falou, das boas práticas que a pessoa pode ter na casa dela, acumulando lá na obra, mas o que falta? Políticas públicas. Como que você acha que a política pública está inserida nisso e se ela está de parabéns? Olha, na minha opinião, eu acho que as políticas públicas têm direcionamento para o tema, mas ainda há possibilidade de melhorar dentro de aspectos principalmente éticos e que todos trabalhando em prol do outro. Eu acho que ainda existe muitos projetos que têm vínculo político, por exemplo, e não há continuidade, porque a sustentabilidade é um projeto, né, que demora 40 anos para você fazer uma transformação. Sustentabilidade não é uma coisa que você faz agora, o resultado é ótimo, deu certo. Não, você tem que iniciar agora. Aí o próximo governo deve dar continuidade aos principais programas, o outro também. Você imagina que são 10 governos em 4 anos. Não são bandeiras políticas, não são, né? Não são. E hoje, infelizmente, vários aspectos da área de sustentabilidade está vinculado a questões políticas, a entendimentos. E aí você tem momentos que se favorece um tema, depois para o tema, depois começa o tema, depois para o tema. Essa falta de continuidade e alinhamento, a longo prazo, impacta muito a nossa sociedade. Um ponto que você falou, você começou falando da questão das crianças, por exemplo, como é que se influencia isso? Com a educação. Eu acho que dá para a gente explorar bastante o tema educação, porque a transformação ética, por exemplo, da nossa sociedade é algo que precisa ser baseado na educação, no bom exemplo e na boa conduta. Mas eu acho que sim, há a possibilidade da iniciativa pública expandir isso e dar mais continuidade, né, para o tempo. Você disse sobre essa questão, né, de que são 40 anos, pelo menos, que se leva para que a gente crie uma cultura disso, né? E a educação, ela está muito envolvida nisso, só que a educação, quando as pessoas pensam em educação, elas pensam na educação dentro do muro da escola, né? Mas a família também precisa dar continuidade para isso, né? É uma questão de engajamento social, né? Lógico que o poder público tem que ter as suas ações ali, mas esse engajamento social por parte da população não está assim nota 10. Eu acho que há possibilidade sim das famílias entenderem que o nosso futuro está muito baseado realmente em apresentar conduta ética, valorização ao certo, a conformidade, a jornada de vida transformada em planos de boa conduta, por exemplo. Então, quando um pai ensina o filho sobre questões ambientais, ele está falando para o seu filho, olha, filho, a sua atitude impacta. Você tocar fogo num pneu por brincadeira, você está gerando uma fumaça tremenda. E isso não é correto. Você não separar o resíduo, você não se preocupar com questões de consumo de água, deixar a água saindo de qualquer jeito. Então, quando o pai faz isso, estimula, por exemplo, ele respeitar o idoso, respeitar a mulher, respeitar a comunidade LGBTQIA+, por exemplo, você está educando a criança a trabalhar no equilíbrio e olhando para o futuro. E dentro desses dois aspectos que eu falo, né? Um é você entender que a sua atitude impacta, é importante que a pessoa entenda isso, e que o futuro é construído na recorrência e na conduta sistemática dessas atividades. Isso não é uma coisa que se faz agora para fazer o ano que vem. Por isso que o tempo é importante para transformar. Agora imagina que a família precisa incentivar, precisa ajudar que as políticas públicas, que a empresa que também faz isso, tudo isso tenha, eu digo, a manutenção. A manutenção está na educação, na continuidade, na influência das pessoas. O Ivo, nós estamos falando com o Ivo Neves hoje, gente, sobre sustentabilidade, meio ambiente. A gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouquinho. Estamos de volta com o painel regional hoje, recebendo Ivo Neves, empresário. Estamos falando sobre sustentabilidade. Nós já falamos sobre as boas práticas da sustentabilidade,
falamos sobre a obrigação, não a obrigação, mas a necessidade das políticas públicas, do incentivo das iniciativas privadas para que isso tudo se componha, né, Ivo? Mas lá no final do primeiro bloco, a gente estava falando sobre essa questão do engajamento das pessoas, né? E agora aqui no intervalo até falava com você sobre a conscientização que a pessoa tem que ter de um papelzinho de bala que ela joga na rua. Ah, mas é só um papelzinho de bala. Mas se todo mundo pensar que vai jogar um papelzinho de bala, imagina isso sendo levado para os rios, para o tratamento de esgoto. Um papelzinho de bala ali pode ser um grande problema ali para a hora do tratamento dessas águas, né? Porque tem a parte de filtragem e isso pode impactar até no funcionamento do equipamento ali. Mas é preciso que as pessoas elas se incomodem com isso, né? Não é só um papelzinho de bala que eu estou jogando agora, porque isso tem todo um problema por trás, né? Hoje o resíduo das cidades é um problema porque a gente precisa, né, contribuir com as boas práticas de separação. Pessoas que jogam lixo na rua, elas não entendem o impacto severo que elas geram, né, um saquinho plástico, porque isso a chuva vem, né, porque agora não está chovendo, estamos num momento sem chuva, mas quando a chuva lava isso tudo vai para a rede pluvial. Quando vai para a rede pluvial, isso vai para os rios, porque essa água é deslocada para os rios. Então você está poluindo os rios, está poluindo a nossa fonte de água, que depois a gente vai estar buscando água dessa fonte para ser tratada, aqui no caso de Campinas, pela Sanasa e ser distribuída na nossa residência. Só que você entope os bueiros, entope a rede pluvial. Em cidades, por exemplo, como São Paulo, uma das grandes causas das enchentes da cidade é oriundo de lixo jogado pelas pessoas. E aí você entope os bueiros, você tem menos vazão da água para os rios, e o rio já tem poluição ali, já tem toda essa estrutura. Você vê, o cidadão é contribuinte para isso. Ele contribui com aquela latinha, com aquele plástico, com aquele papel, né, com aquele resíduo que ele joga na rua e não teve assim, e eu falo que isso é um ato de egoísmo, né, de você não... É pelo meu conforto de não segurar o resíduo agora, jogo no lixo aqui. Ao invés de segurar esse resíduo e ir até um recipiente adequado e colocar ele ali. E depois isso tudo volta, né? E tem até um exemplo bem clássico, que é aquele exemplo do móvel, né? Você tem uma coisa lá dentro, um colchão velho, um pneu ou uma mesa quebrada, vai e joga ali na rua, num lugar que não é o certo do descarte, mas isso acontece muito, né? Sim. E vai para ali, geralmente é perto de leito de rio. Sim. Uhum. Isso vai entupir o rio. E a primeira chuva que tiver, essa chuva vai trazer toda a água de volta. Ou seja, a pessoa, ela mesma está sendo vítima do veneno dela, porque exatamente, ela contribuiu para aquela coisa da água voltar para dentro da casa dela, né? E a gente tem essa questão, é lógico que isso é só um pequeno problema dentro das enchentes, mas que colabora bastante para as enchentes que acontecem hoje em dia. Sem dúvida. Você vê que essa questão do senso de consequência faz parte da educação. A gente estava falando no primeiro bloco sobre a educação. Então, quando um pai mostra para o filho, olha, essa sua atitude tem uma consequência para todo mundo, inclusive para a gente, ele passa a perceber que o impacto é amplo, né? Então, ela vai fazer escolhas melhores. E o início de tudo é a educação. É o exemplo do pai, da mãe, da escola, porque a escola faz um papel importante nesse processo. Hoje as escolas têm programas relacionados à questão de diversidade, a respeito ao outro, olhar as questões ambientais. Hoje já nas escolas já se fala bastante, já muitas, por exemplo, em gestão financeira, educação financeira, que é uma coisa que nossa sociedade, eu digo o brasileiro em si, precisa aprender muito ainda. O brasileiro é um povo ansioso, quer comprar um celular, alguma coisa, um carro, uma moto, uma bicicleta, ele se endivida, ele antecipa aquele prazer, aquele bem material e ele se endivida. O brasileiro ele tem outras culturas que juntam o dinheirinho e depois vai lá e consegue comprar sem se endividar, sem tirar o equilíbrio financeiro da família. E isso é sustentabilidade. Muita gente acha que sustentabilidade é muito mais ambiental, social, mas quando eu falo, imagina a harmonia de uma família. Você tem ali o respeito às diferenças, você tem o respeito à convivência, às questões ambientais, você tem o respeito, por exemplo, às escolhas do dia a dia que a gente tem, por exemplo, nas questões financeiras, para pagar uma escola para um filho, para comprar um material, mas pensando que antecipar questões materiais
e a gente financia tudo e não presta atenção nas questões de juros, você também desequilibra a família, né? Então, o exemplo familiar é importante, mesmo que a iniciativa privada, ou as escolas, o governo estimule a gente a ter essa informação, é importante que as famílias, a célula familiar, entenda isso, né? Voltando agora para essa questão das políticas públicas, né? A gente sabe também que é a questão vamos trazer para o aquecimento global, que também é uma questão de desequilíbrio, por isso que a natureza devolve para a gente calor excessivo, frio excessivo, água em abundância de um jeito que a gente não precisa e não merece, né? Mas tudo tem a ver também com essa questão de falta de árvores, combustível, né? O combustível também ameaça bastante, porque os carros que não estão ali controlados acabam emitindo um gás maior aí para a nossa atmosfera. Como que a gente consegue ver algumas práticas de políticas em parcerias e tal, mas está longe ainda do ideal? O que a gente tem de exemplo que a gente pode dizer hoje no planeta? Esse lugar, não precisa ser aqui no Brasil, mas é um lugar que está pensando nisso. Ótimo. Não, Imense, olha, a gente teve no final do ano passado, final de 2024, uma regulação do mercado regulado de carbono. Então o Brasil já tem uma lei que ela está, obviamente, está sendo construída uma agência reguladora para emissões atmosféricas. Então, hoje a gente tem emissões dos carros, tem emissão das indústrias, tem emissão da decomposição das matérias vegetais que estão dispostas por aí, evitando, por exemplo, desmatamento é uma coisa que quando você desmata, você tira uma estrutura de vegetal e a decomposição dessa madeira também gera emissões, CO2, metano, e que estimulam, né, e favorecem o efeito do efeito estufa. E isso contribui para diferenças de temperatura e para a mudança climática do Brasil e do mundo. O Brasil está com essa legislação ela tem um tempo de maturação e de criação de esse órgão regulador, mas as empresas e também o governo, porque o governo também tem iniciativas que emitem e poluem, precisarão, a partir do próximo ano, trabalhar isso de uma forma responsável, olhando as emissões diretas, as emissões baseadas em energia, as emissões indiretas, que a gente chama de escopo 1, 2 e 3. A nossa jornada está forte para isso. É claro que existem iniciativas fora do Brasil, principalmente na Europa. A Europa é mais forte para isso. Dando exemplo, os Estados Unidos não é tão forte por questões públicas, políticas públicas, do atual governo, mas isso eu não estou, obviamente, criticando. Estou falando que cada governo ele tem uma escolha e uma prioridade. Eu digo, a legislação europeia ela é mais forte para isso, para estimular o uso responsável das operações para que se emita menos. Então aqui, por exemplo, a gente no Brasil pode optar por equipamentos que emitam menos fumaça preta, por exemplo, que é equipamentos a diesel, por exemplo, que a gente consuma combustíveis que tenham menos emissão. Mas, muito além disso, o que a gente faz também com os resíduos. Os resíduos, eles também emitem muito para a atmosfera. Então, quando a gente for convidado a fazer isso em sociedade, a gente se adequar e se conectar a esse tema e poder ajudar nessa transformação. Agora, é sim uma preocupação global e o Brasil tem andado com isso, por exemplo, nessa regulação que eu comentei. E falta também aí, como você comentou, que as regulações, mas vai faltar também uma fiscalização em cima, porque a vista grossa não é sustentável. Hoje, não é obrigatório que as empresas trabalhem a questão de emissão. Essa legislação passa a ter um mercado regulado de carbono. Hoje a empresa decide seguir, por exemplo, uma gestão de carbono e evitando a emissão atmosférica de forma desenfreada. Então ela tem hoje, existe uma questão para o ouvinte, se quiser pesquisar, chama GHG Protocol Brasil, que são gases de efeito estufa controlados pelo Brasil. A Fundação Getúlio Vargas tem um site que você pode pesquisar lá, Fundação Getúlio Vargas, GHG Protocol Brasil. Todas as empresas que hoje fazem a sua contabilização de carbono, que é esse inventário de carbono, que alguns já devem conhecer esse termo, está lá disponível, é público. Então a empresa que você hoje compra produto, você pode optar por produtos e por empresas que já tenham essa jornada. Então isso, por exemplo, pressiona o empresário, porque essa não é obrigatório,
Então ele faz hoje esse levantamento por questões sustentáveis, das políticas sustentáveis da empresa. Mas ele não é obrigado, por exemplo, a diminuir a quantidade de 10 mil, 100 mil toneladas. Imagina, tem empresa que emite 1 milhão de toneladas de carbono por ano. Então essa empresa que já está fazendo um trabalho, já está desenvolvendo essa prática, que nós aqui consumidores, que a gente dê valor para essa empresa. Porque quando o consumidor começar a tomar uma decisão de consumo baseado numa empresa que tem um direcionamento de carbono diferente, tem uma prática de minimização de carbono, o outro vai falar, poxa vida, eu estou perdendo mercado, eu vou seguir por aqui. Aquele que ainda não deu atenção, não deu importância para isso. Agora, a gente está amadurecendo ainda, Noêmia, sobre esse aspecto, né? Não só o Brasil, mas o mundo, né? A gente tem iniciativas mundiais para isso, mas a gente ainda tem muito ainda a alcançar, muito ainda a fazer. Sobre transição energética, nas últimas semanas a gente tem ouvido muito nos noticiários falar sobre transição energética. Como que está a nossa realidade nível Brasil, nossa região? Ótimo. Noêmia, assim, hoje o Brasil, não se constrói mais hidroelétricas no Brasil. Então isso é uma informação interessante. Eu participei de os últimos 3 grandes projetos, a nossa empresa participou, a SG4, participou da Santo Antônio Energia, que é no Rio Madeira. Então você vê rios amazônicos com geração de energia, mas esses projetos são antigos. Então Giral, que também é no Rio Madeira, tem em Santo Antônio Energia, e a usina de Belo Monte, né, que é uma grande usina também. E todas essas usinas com aspectos sustentáveis muito fortes, né? O pessoal tem uma crítica muito grande à demanda hidroelétrica, né? Assim, as energias hidroelétricas oriundas da fonte hidroelétrica, mas esses projetos que são antigos, né? Começaram lá em 2009 e já em 2015, 2020 no máximo já estavam todos prontos. Mas você vê, de 2020, 2018, né, 20 até agora, não se constrói mais hidroelétricas. Hoje, toda a nossa expansão energética é com energia principalmente fotovoltaica. Então, existem grandes obras e grandes projetos de alguns 1000 hectares de placa sendo espalhados por Minas, Bahia, pelo Nordeste como um todo. Então, hoje, os grandes projetos, e a gente também participa desses projetos em consultoria, fazendo a parte ambiental, a parte social, a parte de segurança do trabalho. Hoje, o Brasil é muito forte nesse aspecto. E a transição energética migra para essa energia mais limpa, mais sustentável. E também a eólica. Então a gente tem distribuição eólica no mundo muito forte e no Brasil aqui no Nordeste. Então você tem, principalmente onde tem venta mais, né, você tem ali na costa do Nordeste, tem muitos parques fotovoltaicos. Então o Brasil segue por esse aspecto. A nossa energia aqui consumida vem desse sistema, né, do sistema interligado de energia do Brasil. Então a gente hoje estimula. É claro que no estado de São Paulo temos muitas iniciativas também, mas é um estado que tem também uma boa incidência de sol também para fazer grandes espaços, mas normalmente, já que a incidência é um pouco maior, mais próximo do Equador, ali, mais próximo, né, do Nordeste, as grandes fazendas são para esse aspecto. E a gente consome essa energia. A gente consome essa energia porque ela vem do sistema, né, nacional, e a gente contribui para isso. Principalmente, e aí como que a gente pode, como cidadão, ajudar? Usando de forma responsável a energia, né? Usando ela de uma forma responsável e não deixando ligado as coisas e se preocupando com isso. A gente poderia continuar falando aqui, Ivo, porque tem a questão do mercado livre de energia também, sim, que é um aspecto importante, por isso já fica o convite para a gente conversar numa próxima oportunidade e também falar sobre essa possibilidade da gente mesmo produzir energia através da energia solar. Como você disse, o estado de São Paulo tem boas condições, né, favoráveis para que a gente desenvolva isso, e cada um ser a sua própria usina. Mas eu te agradeço por esse tempo aqui e está convidado para uma próxima. Foi um prazer, Noêmia, prazer estar conversando com a audiência desse tema tão importante que a gente pode se engajar e fazer transformações significativas na nossa vida e no planeta. Obrigada. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. A sustentabilidade não é uma escolha, como vocês viram, né? Ela é um caminho inevitável. A gente vai ter que passar por ela. E ele pode ser mais curto, mais justo e mais eficiente se cada um fizer a sua parte. Eu agradeço a contribuição de todos aqui, inclusive do Ivo mais uma vez, e o painel regional vai ficando por aqui. Até a próxima!